Bora mergulhar na ideia central do livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto da Silva. A ideia principal é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Uma única decisão pode sim reescrever completamente o nosso futuro. Vamos entender como? Essa frase é a que abre o livro e olha, ela já diz tudo, né? Vamos parar para pensar um pouquinho nisso? Não se trata daquelas pequenas escolhas do dia a dia, tipo o que almoçar, mas daquele momento raro, aquela encruzilhada que define todo o resto da nossa jornada. E esse momento tem um nome. É um conceito que o autor pega emprestado lá da matemática para explicar esses momentos decisivos da vida. É exatamente sobre esse conceito que a gente vai conversar hoje. Mas antes de mais nada, é importante a gente entender quem está por trás dessas ideias e por que a história de vida dele dá tanto peso a esse conceito. O Flávio Augusto da Silva não é um cara que só fica na teoria, não. A história dele é a prova viva do que ele fala. Pensa só. Saiu da periferia do Rio, usou o limite do cheque especial para fundar o Wise Up e anos depois se tornou dono de um time de futebol profissional nos Estados Unidos. Ou seja, ele viveu na pele os pontos de inflexão que ele descreve. Tá, mas o que exatamente o livro quer dizer com ponto de inflexão? O que é que diferencia essa decisão de todas as outras que a gente toma sem nem pensar? A definição é basicamente essa. São as decisões fundamentais. Não as decisões comuns do dia a dia, mas aquelas que têm o poder de mudar completamente o roteiro que parecia já estar escrito para a nossa vida. E essa imagem aqui, olha, ilustra a ideia de um jeito brilhante. Imagina que a trajetória da nossa vida é essa curva. O ponto de inflexão é aquele instante em que a curva muda de direção. É uma virada de rota, seja para cima ou para baixo, mas que acontece por causa de uma escolha consciente. O X da questão, então, é saber diferenciar os tipos de decisão. A grande maioria das nossas decisões acontece no piloto automático. A gente só vai seguindo o fluxo, a boiada. Já os pontos de inflexão exigem exatamente o contrário. É preciso desligar esse piloto automático e assumir o protagonismo da história. Identificar esse momento já é um desafio, mas a outra parte, e talvez a mais difícil, é ter a coragem de agir quando ele finalmente aparece na nossa frente. Aí vem a pergunta que não quer calar. Se esses momentos são tão cruciais, o que eles exigem da gente? E o que geralmente nos impede de tomar uma atitude? Para responder isso, o Flávio Augusto conta uma história muito marcante, a de um salto de bungee jump que ele deu com 25 anos. Aquele momento ali, na beirada da plataforma, entre o medo que paralisa e a decisão de pular, isso se tornou a grande metáfora dele para a coragem que a gente precisa ter num ponto de inflexão. É exatamente sobre isso. A mensagem é que na hora H, ninguém pode empurrar a gente. A decisão de saltar no desconhecido, de abraçar a incerteza em busca de uma mudança, é um ato de coragem puramente individual. É o que o livro chama de saltar do bungee jump. E para que esse conceito não fique só na teoria, o livro nos mostra aos próprios saltos do autor como essa ideia se aplicou na prática na vida dele. E o legal de ver essa linha do tempo é que a gente consegue enxergar a teoria na prática. Cada ponto desses foi um salto. Trancar a faculdade aos 19, abrir uma empresa do 0 aos 23, vender tudo para investir num time de futebol e depois, pasmem, recomprar a própria empresa. Cada uma dessas decisões mudou a curva da vida dele. E aqui a ideia central volta com tudo. Cada uma daquelas decisões da linha do tempo é um exemplo perfeito do que está escrito aqui. São escolhas que redefiniram o roteiro, provando que a história de ninguém está escrita em pedra. Chegando ao final, a mensagem do livro se volta para nós. A ideia não é só ficar admirando a jornada de outra pessoa, mas sim aplicar esses princípios na nossa própria vida. O convite aqui é para autorresponsabilidade. Criar um ponto de inflexão começa com a consciência de que é possível sim assumir o controle. É sobre pegar as rédeas e parar de seguir aquele ditado de deixar a vida nos levar. E para isso, o livro apresenta 3 princípios que são chave. Primeiro, nossos resultados são consequência direta das nossas escolhas. Segundo, as nossas escolhas são livres, a gente não precisa seguir a boiada. E terceiro, assumir a responsabilidade total, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso. Afinal, não existe garantia de nada. E a gente termina com essa pergunta que o livro deixa no ar e que conecta tudo de volta àquela metáfora do bungee jump. Refletir sobre isso pode ser o primeiro passo para identificar e agir no próximo grande ponto de inflexão. A questão não é se ele vai chegar, mas sim se a gente vai estar preparado para saltar.